Olá, irmãos, paz do Senhor. Só tem um crente aí? Paz do Senhor. Agora sim, graças a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que é o texto base da lição que nós vamos concluir hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós estamos falando para aqueles que não estiveram nas últimas 2 semanas, nós estamos falando sobre a lição 5 da nossa revista, que é a fórmula do crescimento espiritual. E o texto base, o texto que mais aparece na nossa lição, é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, porque a lição trata do crescimento pleno, ou seja, não apenas crescer em alguns aspectos, mas crescer, o crescimento espiritual pleno, amém? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o texto diz assim: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, nós já falamos um pouco a respeito do crescimento espiritual, né? Falamos em primeiro lugar sobre a questão da realidade espiritual, né? O mundo espiritual, ele é uma realidade, embora para algumas pessoas que talvez não tenham tido ainda alguma experiência que envolva questões sobrenaturais, né? Mas nós falamos aqui a respeito um pouco dessa realidade do mundo espiritual, mas falamos mais especificamente a respeito do homem como um ser espiritual, né? E a Bíblia mesmo diz que o homem, ele é espírito, alma e corpo. Embora no Antigo Testamento nós vamos observar que espírito e alma praticamente são sinônimos dentro das muitas vezes em que a Bíblia trata dessa questão imaterial, da substância imaterial do homem, eles são sinônimos, mas aqui nós encontramos alguns textos no Novo Testamento, né, em que há essa distinção espírito, alma e corpo, mas não com o propósito de separação, porque se você observar o versículo 23 do capítulo 5, quando Paulo está dizendo, né, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, ele está falando aqui que o desejo, o propósito, né, da oração de Paulo é que o Senhor santifique por inteiro o homem, tanto o homem espiritual, quanto o homem emocional, como o homem físico, né, que ele seja plenamente santificado. Falamos um pouquinho a respeito do que é o homem matéria, né, o corpo físico, falamos da alma, falamos um pouco do espírito, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, vamos concluir essa parte da alma, no ponto 1.4, né, vamos dizer assim, o perigo de viver pela alma, né? Lembrando que aqui o autor da lição, ele está fazendo essa distinção, porque na verdade o que o autor está tentando, qual a ideia que ele está passando nessa lição, é que há níveis, né, de áreas que foram santificadas ou estão sendo santificadas, né? Muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que é físico, material, então a gente pensa logo em dominar de repente pecados do corpo, né? Ou áreas do corpo, submeter elas ao Senhor, ao Evangelho, à palavra, aí a santificação do corpo. Aí às vezes nós, lidando com as nossas emoções, lidando com os nossos sentimentos, nós vamos trabalhar, orar, buscar a santificação da nossa alma, né? E também precisamos da santificação do Espírito, né? Porque o nosso Espírito tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus, aí ele vai estar naturalmente em harmonia com o Espírito de Deus, vai estar santificado, né? A verdade, a santificação começa pelo Espírito,
Aí ela vai alcançar a alma, chegar ao corpo. O problema é quando nós, de repente, nós trabalhamos apenas com a mente, né, com o entendimento, e não aplicamos isso não se torna prático na alma, não se torna prático no corpo, né? Aí é que complica um pouco. Mas vamos lá, o perigo de viver pela alma. Ele diz assim: o conceito de viver uma vida no âmbito da alma em nosso tempo diz respeito a uma vida com base nas emoções e nos impulsos naturais. É viver no natural e no humano, ao invés de mover-se espiritualmente conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Todo ser humano tem dentro de si uma tensão natural, emoção versus razão. A alma é principalmente emoção, já o espírito é principalmente razão. Agora observe bem isso aqui. Não quer dizer que a alma não pense e faça somente coisas irracionais, mas ela é influenciada por sentimentos e emoções, que nem sempre dizem respeito à direção de Deus, mas muito mais aos desejos humanos e pecaminosos. Ser espiritual é muitas vezes não dar vazão aos desejos pessoais e racionalmente decidir por obedecer à palavra de Deus. Então, aqui tem que tomar muito cuidado, que é para a gente não se perder naquilo que está sendo colocado. Ele está dizendo o seguinte, que enquanto a alma ela é sentimentos, emoções, o espírito é razão. Só que isso não significa, né, que pelo fato do espírito ser razão, que a alma não pense. Então, na verdade, a nossa mente, aí é que está. Por isso que nós falamos semana passada que a nossa mente é o campo de batalha, né? Porque na verdade, tanto a questão espiritual, ela trabalha na nossa razão, como também a nossa alma, os nossos sentimentos trabalham na nossa razão. É por isso que há uma luta interior na nossa mente. Horas nós estamos sensíveis à ação de Deus do nosso espírito, e aí a nossa mente nos convence, né? O espírito trabalha na nossa mente o convencimento, que aqui, quando a Bíblia fala, né, que o espírito convence o homem do pecado, né, ali a palavra correta é confronta, é confronto mesmo. Então, quando nossa mente, né, ela está submissa à ação do Espírito de Deus, que habita no nosso espírito, a nossa mente, ela vai ser usada por Deus, vai ser bombardeada por Deus no confronto ao pecado. Certo? Tranquilo? Agora eu pergunto, mas a nossa mente também está sensível à nossa alma? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, claro que sim, irmãos. Ela também está sensível aos sentimentos. Se você sentir dor, a tua mente vai logo dizer para você, você vai chegar na razão, você vai pensar, tenho que tomar um remédio, tenho que procurar uma emergência, tenho que procurar alguma coisa, você sentiu, né? A tua mente vai procurar resolver. Você sentiu raiva, a tua mente logo vai pensar, faz tal coisa. Está entendendo? Tanto o espírito como a nossa alma, eles estão trabalhando aqui, ó, na nossa mente. Na nossa mente há essa batalha. É isso que o autor está dizendo. Nós não podemos 100% dizermos assim, não, o espírito é só razão, e a alma é só emoção, não tem pensamento. Não, a alma também provoca pensamentos, só que os pensamentos provocados pela alma, eles estão muito mais relacionados com o nosso ego, eles estão muito mais relacionados com o prazer, com a satisfação, né, com o se sentir bem, enquanto que o Espírito de Deus, quando ele vai trabalhar na nossa mente, ele trabalha no nosso pensamento, ele está exatamente fazendo o contrário. Não, você não tem que fazer a vontade da tua alma, você tem que fazer a vontade de Deus. Aí é que está a luta que acontece dentro do interior do homem,
né? E aí a gente fica meio doido nessa coisa, mas é assim mesmo, né? Porque nós estamos nesse processo. Infelizmente, a nossa alma foi a parte mais afetada pela queda, pelo pecado, né? Então, é isso que é importante a gente observar. Como citado acima, quando Paulo chamou os cristãos de Corinto de crianças em Cristo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, que a gente estudou semana passada, ele estava querendo dizer que aqueles irmãos estavam vivendo apenas pela alma, dando vazão apenas aos desejos humanos e pecaminosos. Agora observe só o que ele vai dizer aqui. Apesar desses irmãos terem sido regenerados em Cristo, eles ainda eram dominados pela carne, ou seja, pelos impulsos do corpo e da alma, tanto que as manifestações deles eram parecidas com as descritas na carta aos Gálatas, as obras da carne. Vamos ler lá, Gálatas capítulo 5, verso 19, se você puder abrir aí. Mas antes da gente ler, vai abrindo aí que eu vou fazer um comentário aqui. Quando você observa que Paulo está escrevendo a igreja de Corintos, era uma igreja que tinha dons espirituais. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha, claro que sim. Não era? O culto deles era bem pentecostal, né? Tanto era pentecostal que perdeu-se o controle, virou uma bagunça, porque o pessoal não tinha ordem no culto, e Paulo escreveu orientando, dando direcionamento, aquele contexto todo, né, que nós lemos em 1 Coríntios, né? Mas quando Paulo vai se dirigir a eles, como é que Paulo fala para eles? Que ele não podia falar com eles como quem fala a espirituais, e sim a carnais, né? Lembrando que muitas vezes quando a Bíblia está falando falando carne, né? Está se dirigindo à carne, não está falando da soma, ela está falando do psique, está se falando da alma, né? Ou seja, eram movidos por emoções e sentimentos. Os cultos muitas vezes estavam sendo movidos não pelo Espírito de Deus, e sim pelos sentimentos e pela alma, o que não está 100% errado. O problema é quando isso não está submetido à vontade de Deus, ao princípio de Deus. O culto era para quem? Era para satisfazer a alma ou era para cultuar a Deus? Então o princípio não estava sendo respeitado, né? E aí as emoções estavam criando um problema, né? Então quando nós observamos isso aqui, isso é importante porque você vai ver que pessoas que tiveram uma experiência genuína com Deus, elas podem ser, né, não estiverem vigiando, não estiverem dando ouvidos ao Espírito, não estiverem debaixo da orientação bíblica, elas podem andar na carne. Tanto é que Deus usa o apóstolo Paulo para dizer, Gálatas capítulo 5, né? Veja só o versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Quer dizer que se você não anda no Espírito, você pode satisfazer a vontade da carne. Você pode acabar fazendo a vontade da sua alma, se você não está andando no Espírito, se você não está vigiando. Está vendo como é muito tênue, né? É muito tênue. Lá no capítulo 3, se não me falha a memória, é capítulo 3 de 1 Coríntios, que a gente leu mais à frente, né, que a gente não leu, que Paulo vai falar, né, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É muito tênue. Então, essa questão a gente precisa observar. Então, ele está dizendo assim, digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais
o que quereis. Então, quando ele diz assim, para que não façais o que quereis. Bom, se a minha mente está debaixo da ação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai conduzir a minha mente a não fazer o que a minha carne quer. Agora, se eu não estou andando no Espírito, a minha carne vai me levar a fazer aquilo que o meu Espírito, que está debaixo da ação do Espírito de Deus, não quer, né? Me orienta que eu não devo fazer. E aí temos esse choque. Aí ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Eu até nem vou ler, vou pedir para você ler, para não dizer que o pastor está pegando pesado. Então vamos ler nós, para não ficar nas palavras aqui, simplesmente da frente. Mas vamos ver o que são as obras da carne, que quem não anda no Espírito pode fazer. Vamos ver? Quem quiser pode ler então para nós aí a partir do verso 19 até o 21. Coisas. Agora é interessante o seguinte, né? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, né? Mas nesse mesmo texto que Paulo está dizendo, olha, vocês têm que andar no Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. Nesse mesmo texto Paulo está dizendo assim, olha, mas quem vive essas obras aí, quem pratica elas, não herdará o reino dos céus, não vai herdar o reino de Deus. Então isso aqui é importante a gente observar, porque aqueles que praticam, né, a prática constante, né, é mais ou menos assim, se a minha mente não anda no Espírito, e aqui andar no Espírito, irmãos, é aí que está a chave do texto que a gente está caminhando. Quando a Bíblia fala em andar, ela não está falando andar no sentido literal, ela está falando no sentido de estilo de vida. Por exemplo, Enoque andou com Deus, estilo de vida. O estilo de vida de Enoque era andar com Deus. Ele foi diferente do estilo de vida da sua geração, porque ele andou com Deus. Por onde ele ia, por que fase da sua vida passasse, ele estava andando com Deus. Quando a Bíblia está dizendo que você tem que andar no Espírito, ela está dizendo assim, você tem que ter um estilo de vida submisso ao Espírito. Quando você tem esse estilo de vida submisso ao Espírito, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Se você não anda no Espírito, ou seja, se você não tem esse estilo de vida, logo você vai fazer a vontade da carne. E se fizer a vontade da carne, você vai fazer estas obras, se não todas, algumas. Isso vai virar uma prática na sua vida, e aí é que entra a condenação de Deus, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não andou no Espírito, não está andando no Espírito, não está vivendo de acordo com o Espírito, né? Irmã Paula. O microfone aqui, fica mais fácil. Isso. Entendo assim, na maneira que o senhor está falando, a gente ser aqui cristão e lá no mundo, lá fora também. Sim. Isso. É que, claro, quando a gente vai falar lá do mundo, agora a gente vai chegar nessa questão. Aqueles que estão no mundo, eles ainda não tiveram o novo nascimento.
Eles não vivem pelo espírito, eles só vivem pela alma, pela carne, né? Eles vivem de acordo com a sua alma. O seu espírito, ele não está, não vou dizer vivo, é como se ele não estivesse ativo. Ele só vai estar a partir do novo nascimento, da regeneração, do novo nascimento. Por quê? Nós vamos ver agora, um pouquinho mais para frente aqui, porque é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né, no Evangelho de João, capítulo 3, né, aquele que é nascido da carne é carne, ponto. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aí o Espírito, né, agora, como ele nasceu dessa experiência do novo nascimento, ele agora tem o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, né, trouxe vida ao seu espírito e ele vai conseguir estar aberto para essa realidade espiritual e a realidade da palavra. Quando ele ainda não nasceu espiritualmente, se ele não nasceu do Espírito, ele só nasceu da carne. Ele só está aberto à realidade material humana. Ele não está aberto às realidades espirituais. Ainda, escute bem o que eu vou falar agora, porque tem muita gente que diz assim: aquela pessoa lá é muito boa, né? Só falta Jesus na vida dela. Está certa essa frase? Falta tudo, porque falta Jesus. Se não tem Jesus é porque ela não nasceu de novo, irmão. Ela não creu em Jesus, ela não nasceu de novo, ela não teve uma experiência. Ela está viva na carne, na alma, ponto, né? Então ela não teve uma experiência com Deus, de novo nascimento. Ela até pode se convencer de coisas erradas, porque a alma também pensa. A alma também pensa, irmãos. É isso que o autor da revista está falando. Ela pode se convencer de coisas erradas, mas isso é mais ou menos assim. Vamos supor, é como se você tivesse um vício, e aí você sabe que aquele vício é ruim, sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo não é bom, e você então começa a tomar uma decisão na sua mente influenciada pela alma também, porque a alma também tem razão. Você vai e pensa: eu não vou mais beber, vou parar de beber, vou parar de fumar. E essa pessoa vai lá e põe isso na cabeça dela e ela faz, né? Eu não vou beber, eu não vou fumar. Ela foge daqueles momentos de fraqueza, de coisas do tipo, e de repente ela nunca mais fuma mesmo. Tem ou não tem gente que é assim? Claro que sim. Mas isso significa que nasceu de novo? Não. Isso foi a carne, a alma, né, a razão, o entendimento, mas foi uma coisa totalmente natural, não foi uma questão espiritual, não foi uma ação divina, né? Mas pastor, eu orei não sei quantos anos por aquela pessoa para ela parar de fumar, não sei o quê. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Meu pai orou muito tempo por uma pessoa da família parar de fumar, né? Aí essa pessoa parou de fumar. Agora você pode até ter sido uma maneira que Deus usou para essa pessoa parar de fumar. Mas como é que foi que ela parou de fumar, pastor? Simples, ela teve um problema do pulmão, foi no médico, o médico falou: se tu não parar de fumar, tu vai morrer. No outro dia ele parou de fumar. Às vezes precisa isso, mas isso não foi um novo nascimento, isso foi uma situação externa, né, um medo, né, que acabou provocando nessa pessoa essa mudança. Pode falar, minha Zilda. Claro. Pode fazer mal. Não, eu não deixo, até morrer eu vou fumar. Aí ele ficou doente, foi no médico, o médico disse: até o Antônio Guerra disse para ele, esse doutor: se tu não parar de fumar dentro de 3 meses, tu morre. Ele chegou lá e disse para ele isso para minha mãe: não quero mais cigarro. Nunca mais. Claro. Precisou isso. Exatamente.
Olha só, Romanos capítulo 1, vamos abrir lá? Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos, olha só. A Bíblia fala a respeito de uma revelação, né? Não seria o DNA da pessoa, isso, mas a revelação de Deus para as pessoas, aí nesse caso, tá? Sim, sim. Isso, aí na verdade, quando Adão e Eva pecaram, né, e eles foram expulsos do jardim, né, ali há uma separação, ali é o princípio de morte espiritual, separação de Deus, tá? Há uma separação divina ali, então não há como essa pessoa, espiritualmente falando, ela por si só, né, chegar à conclusão de que ela precisa de salvação, não tem, né? Tanto é que aí nós temos a prova porque a religião não salva, porque a religião é uma criação do homem, né, tentando se religar a Deus, mas ela não consegue se religar a Deus, o homem por si só é insuficiente, e a necessidade de um Salvador, e aí vem Cristo, né? Então o homem por si só não, mas Deus sim, né? Porque ele diz assim, vamos ver aqui, vamos lá, Romanos capítulo 1, vamos lá, a partir do versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso aqui é uma revelação, pelo Evangelho. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, né? Então aqui, só parando aqui para que você, para que a gente possa ter uma noção, você pode observar aqui, que há uma revelação divina. Deixa eu voltar um pouquinho mais em cima aqui, há uma revelação, essa revelação da palavra, né? O Evangelho é revelado, e ele revela a justiça de Deus, e aí, através do Evangelho, nós chegamos àquela conclusão: o justo viverá da fé, né? Ele não se torna justo por si só, mas ele precisa crer no Evangelho. E aí vai falar que a respeito da ira de Deus, e ele diz assim no verso 20, agora sim aqui, ó: pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O que Paulo está dizendo? Olha só, há uma revelação, que é a revelação do Evangelho. Quem creu nele se tornará justo, e o justo viverá pela fé. Ponto. Essa é uma revelação. Que revelação é essa? Palavra de Deus, palavra revelada de Deus. Mas tem uma outra revelação, e essa é uma revelação natural, né? Natural. Você já nasceu e ela já estava aqui, e ela já estava nas gerações anteriores, e ela está desde o princípio. É a revelação através da natureza.
Pois os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as qualidades, as características, né, o conhecimento da pessoa de Deus, né, que não é possível ser visto aos olhos humanos, o seu poder e a sua divindade, também não possível ser visto aos olhos humanos, mas são vistos aonde? Desde aonde? Desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Ou seja, eu não tenho a revelação divina, né, da palavra, do evangelho, eu sou um homem só carne, nascido da carne, eu sou indesculpável por isso? Não. Por quê? Porque Deus já revelou também, através da criação, Ele revelou a sua pessoa como Criador e o seu poder, né? O seu poder, a sua divindade e o seu eterno poder. Ele já revelou que Ele é Deus e é Deus eterno, né? E que tem poder sobre a eternidade, está revelado na criação. Então, quando o homem olha para o mar, né? Quando a gente sai aqui em campanha e olha para um cerro, olha para um morro, olha para o gado, né? Vamos falar aí de coisas que a gente vê, a gente olha para a chuva, a gente olha para essas coisas elas nos remetem a alguém que criou, que tem poder sobre isso, né? Que está no controle disso, e esse alguém é Deus. Aí qual será a minha atitude para com esse Deus? Ele é real, porque a criação é real, e a obra dele, então ele é real. Qual vai ser a minha atitude? É isso que Paulo está dizendo, de modo que eles são inexcusáveis, indesculpáveis, né? Não tem como remover essa culpa. Por isso as pessoas, né, têm essa revelação natural, né? E vamos supor assim, pessoas que vivem aí longe de culturas aonde o cristianismo chegou, aonde a palavra de Deus chegou, pessoas que estão lá morrendo e que o evangelho não chegou até elas, né, humanamente falando, vamos dizer assim, não foi nenhum missionário, não foi a palavra, não foi a Bíblia, não foi pregado, não foi, né, como é que fica essas pessoas, né? Deus vai condenar elas? Não, a fé delas vai ser julgada de acordo com a revelação que ela recebeu, proporcionalmente à revelação que ela recebeu. Se ela creu, né, eu criei aqui num Deus, e irmãos, isso é tão real, que no seminário uma vez, a gente estudou sobre, eu acho que era antropologia, e aí a gente estudou sobre alguns povos, que não eram os judeus, não era o povo hebreu, não era o povo de Israel, povos da época, inimigos, outros povos, e eles conseguiam, na sua cultura, usando nomes diferentes de personagens que a gente conhece pela Bíblia, mas usando batizando eles com nomes diferentes, vamos dizer assim, e esses povos falavam a respeito do dilúvio, da Torre de Babel. Na cultura deles, eles mencionavam, e se você colocasse aquelas histórias, vamos dizer assim, lado com a Bíblia, você, opa, mas para aí, né? Será que alguém foi lá e pregou para eles? Né? Não, simplesmente porque eles tiveram a sua experiência, para eles foi revelado, daquela forma. Pode falar, Lu. Eu lembro que nós estudamos no seminário, isso, e até comentamos sobre alguns encontrados numa caverna, alguns escritos, sim, que contavam a história. Essa é uma do que testifica o dilúvio em outras nações, em outros povos. exatamente. Pastor, aqui está anotadinho na minha Bíblia, não sei em que ano que foi, a questão do conhecimento ali, no versículo 19, diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Seria o primeiro nível, a criação. O segundo seria no versículo 12, já do capítulo 2, e todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão justificados. Seria o segundo nível, exatamente, a lei. E o terceiro nível, indesculpável, seria o
pensamento, consciência, que está no 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente e acusando-se ou defendendo-se. Terceiro nível, consciência. Isso, exatamente. Então, é de acordo com o nível, né, que Deus vai julgar naquele dia. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente diz assim, mas ele era tão bom, tinha tudo, né? Deus deve ter salvado ele, né? Não, tomara a Deus que sim, torcemos para que sim, que ele tenha tido a oportunidade, lógico, porque quem é cristão e ama almas, sempre vai querer, né, saber da salvação de uma alma que aparentemente estava perdida, mas nós não podemos ignorar que há uma revelação divina e qual é que foi a resposta em vida para essa revelação. Isso aqui é muito importante. Irmãos, voltando aqui, para a gente poder ir em frente, então ele está colocando aqui as obras da carne, né, e o perigo de viver pela alma, né, e Paulo, ele orienta, né, que a gente deve usar da razão, né, para servir a Deus. Aí nós temos o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O desenvolvimento do homem espiritual é um mistério para nós a maneira como Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Antes de terem pecado, o que fica claro nas Escrituras é que eles tinham uma relação consciente com as coisas espirituais. Por exemplo, todos os dias eles conversavam com Deus na viração do dia. Não existia diferença para eles entre aquilo que era físico e espiritual. O grande problema é que tudo mudou após a queda, levando-os a perder essa conexão e acesso ao mundo espiritual. Eles morreram espiritualmente. Existe no ser humano a capacidade de acessar as coisas espirituais, mas tal capacidade nos foi ocultada por Deus, pois pelo pecado nossas intenções são mais malignas do que benignas. Essa ocultação é para o nosso próprio bem, pois destruiríamos a nós mesmos e a outros. Então essa realidade aqui é a realidade que a gente fala a respeito do que aconteceu depois da queda, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Mas a Bíblia não menciona ali o espírito. Por quê? Porque o espírito já morreu, ou já ficou oculto aos olhos do homem a partir do momento da queda. Porque se é no espírito do homem, e nós falamos nas primeiras lições, nós falamos aqui a respeito do espírito humano, né? Ele ter sido criado, né, do Espírito de Deus. Lembra que nós falamos na primeira semana, lá em Gênesis capítulo 2, nós falamos a respeito disso. Deixa eu só achar aqui o texto que a gente leu, acho que foi 2:7, nós falamos a respeito disso, Gênesis 1:26, né? Nós falamos a respeito disso, né? Lembra que Deus soprou o seu espírito no homem, ele se tornou alma vivente, né? Então ali, quando Deus sopra o seu espírito, né, Deus está soprando dele mesmo no homem. Então o homem tem um espírito diferente do resto da criação, que não recebeu esse sopro de Deus, mas aonde a necessidade de um novo nascimento? É porque quando o homem peca, ele se separa de Deus, ele acaba separado do Senhor, ele perdeu essa comunhão, ele é expulso do jardim. Essa realidade que ele tinha, segundo a revista aqui, o autor coloca assim, era uma realidade em que o homem tinha tanto o que é espiritual como material. Para o homem não tinha diferença, porque Deus visitava ele, e Deus é espírito. Então essa realidade era uma realidade normal para o homem, mas ela muda,
Ela muda da água para o vinho após a queda. A partir da queda, o homem está expulso do jardim, Deus não visita ele mais no fim da tarde, e a palavra era de maldição, se o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Mas Adão não morreu fisicamente ali, morreu depois. Mas Deus disse que no dia que comesse ia morrer. Que morte é essa? Espiritual. Essa é a morte espiritual. E é por isso que o homem precisa, desse relacionamento com Deus, para ele viver, ele viver essa realidade. Então, o desenvolvimento do homem espiritual, ele é necessário porque o homem, ele está morto espiritualmente, ele está distante do Senhor. Então aqui ele diz assim, existe no ser humano a capacidade de acessar as coisas espirituais, mas tal capacidade foi ocultada, porque senão o que vai acontecer com o homem? Ele vai mexer com essa questão espiritual, mas a tendência é que ele vai usar isso não para ter comunhão com Deus, e sim usar isso para o mal. Pensa uma coisa aqui, existe ou não existe um mundo espiritual? Existe, nós falamos isso lá no início. Deus é espírito? Sim. Ele trabalha no mundo espiritual? Sim. Mas existem espíritos também por aí ou não? Sim. E se o homem não está em comunhão com o Espírito de Deus, que espírito que ele vai ter comunhão então? Maligno. Demônios. Agora, observe uma coisa, se morto espiritualmente, o homem ele já busca comunhão, com alguma coisa, ele quer transcender, ele quer ter algum contato com algo sobrenatural, já tem uma curiosidade aguçada na alma do homem. Agora imagine você, se esse homem estivesse espiritualmente ativo para esse tipo de relação. Ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Então são coisas que a gente precisa observar. Para que o cristão tenha acesso ao mundo espiritual, ele dependerá do Senhor e de seus propósitos para isso. Na maior parte do tempo, estaremos vivendo pela fé nas coisas invisíveis, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aquilo que deveria ser natural ao homem, ou seja, ter acesso ao espiritual, passou a ser algo esporádico e para propósitos específicos. Então precisamos tomar cuidado com essa questão, pois quem procura acessar o mundo espiritual sem Deus estará sendo influenciado pelas fortalezas espirituais da maldade, aquelas mesmas que se rebelaram contra o Criador e foram destituídas de seu estado original. Então, se o homem não busca o mundo espiritual através das coisas de Deus, essa curiosidade a respeito das coisas do mal, ela acaba provocando, mexer com coisas espirituais. Quando eu cheguei em Joinville, um casal me procurou na igreja para conversar, e eles vieram e disseram: pastor, olha só, nós estamos com um problema na nossa casa. Aí, não sabia que problema era. Aí, não, é que é o seguinte, a noite passada, pastor, nós estávamos dormindo, e pastor, assim, na nossa sala de jantar tem uma cristaleira, e as louças que estavam nessa cristaleira, elas caíram e quebraram todas. Só que assim, pastor, o problema é que elas não caíram no chão e quebraram todas, elas quebraram na parede do outro lado da sala. Ou seja, a cristaleira estava aqui e os cacos da louça estavam todo aqui, do outro lado da sala.
E aí ela disse, e aí eles, pastor, e a gente sentiu uma coisa ruim, uma opressão, e aí a gente veio aqui para orar. Tá bom, vamos orar. Aí quando eu fui orar assim, Deus tocou no meu coração, na hora, né? E eu parei um pouquinho, antes de orar, me responde uma coisa. Qual era a tua religião antes de tu vir para o Evangelho? Eu era do espiritismo, eu era kardecista, eu recebia lá, eu tinha não sei o que, uma facilidade, não sei o que lá, papapá. É? Tá, e isso, como é que tu lida com essa realidade aí? Tu já teve uma experiência com Deus, já, né? Não, pastor, sim, quando eu cheguei, o pastor Rogério me recebeu na igreja, a gente passou por um processo, né, de confissão de pecado, de libertação, né? Larguei todo esse negócio, já tem algum tempo, né? Me batizei e tal, a gente está firme na igreja, nunca se afastou, né? Sempre vem nos cultos, nunca aconteceu nada desse tipo de coisa, nada tinha acontecido, e eu digo assim, tá, e como é que tu olha para esse teu passado? Ela disse assim, não, eu vejo que Deus me deu essa oportunidade de ter vivido isso, para ajudar outras pessoas a se libertarem, então por isso eu estou lendo os livros a respeito de luta espiritual, de batalha espiritual e tal, e ela começou a mencionar lá, livros que foram escritos por ex-satanistas, que tinham se convertido, eu espero que tinham se convertido mesmo, né? E aí ela começou a citar esses livros, e aí eu virei para ela e disse assim, tá aí, tá o teu problema, porque ao invés de tu te alimentar das coisas de Deus, tu está te alimentando das coisas espirituais do mal, que tu vivia antes, tu está dando mais tempo para isso, do que tempo para as coisas de Deus, aí está o teu problema. Então a gente vai orar e tal, e tu para de ler esses livros. Mas pastor, eu não posso ler esses livros? Não é que você não pode ler esses livros, mas é que de repente esses livros estão doutrinando a tua mente, você não tem ainda maturidade ou estrutura para colocar isso frente à palavra de Deus. De repente você está resgatando algumas coisas que você mesmo já tinha largado. Aí a gente orou e tal, nunca mais, acabou o problema. Ela falou, pastor, foi um santo remédio, mudou minha casa, totalmente. Porque às vezes essa vontade, irmãos, de conhecer essas coisas, elas às vezes acaba, né, quando a gente tem vontade de conhecer o Senhor, e buscar mais o Senhor, a gente não se enche dele, a gente não sente a presença de Deus, a gente não sente a ação de Deus na nossa vida. É a mesma coisa se você começar a se encher de coisas que não são de Deus, você vai sentir coisas que vão ser ministradas por outros espíritos, que não é o Espírito de Deus, essa é a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu particularmente, a irmã Marta que falou uma coisa na oração aqui, que ela disse assim, eu não gosto muito de ficar falando de demônio, não sei o que, não foi, irmã Marta, que a senhora falou? Porque é assim que o crente vive. Esse assunto, esse é o inimigo, a gente tem que vigiar? Tem, a gente tem que vigiar, mas maior é aquele que está em nós, vamos nos alimentar do que é maior, né? Essa é a realidade, né? Vamos lá que está acabando o meu tempo aqui. Através de um relacionamento pessoal com Deus, a gente pode desenvolver o homem espiritual. Em João capítulo 4, versículo 24, está escrito que a natureza de Deus é espiritual, por isso ele é espírito. Como já mencionado anteriormente, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, temos uma ligação com o físico, porque fomos feitos do pó, mas também estamos ligados no Senhor, porque recebemos o sopro dele em nós. É importante entender que Deus é Espírito, porque não chegaremos a Ele pelos sentidos naturais, visão, audição, tato, paladar e olfato, o que não quer dizer que Ele não possa se manifestar fisicamente, mas são por meios espirituais que nos relacionamos com o Senhor. Então, essa é uma coisa que é importante a gente entender, né? Por que muitas vezes as pessoas, elas
tem uma certa dificuldade de se relacionar com Deus, porque talvez ainda alguns estão nesse nível de relacionamento, né, esperando uma manifestação que os sentidos possam perceber. Só que aí é que está, quando a gente nasce de novo, né, João capítulo 3, versículo 1, novo nascimento, né, você nasceu do Espírito, agora você está aberto para as realidades espirituais. E essas realidades espirituais, elas provavelmente, a não ser que Deus tenha algum propósito diferente para isso, elas vão se manifestar espiritualmente falando. Não vai ser através de ver, de ouvir, exceto se Deus quer se manifestar assim. Tá? Então, são coisas que algumas pessoas têm, às vezes, essa dificuldade, mas não sentir nada. Mas você não vai sentir. Você pode sentir, se Deus quiser que você sinta, Ele vai manifestar que você sinta algo, mas é espiritual. Se é espiritual, você acessa espiritualmente. Como que se acessa as coisas espirituais? Pela fé. Hebreus capítulo 1, a convicção de coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente sabe que existem, que são reais. É nessa convicção, né, que Deus vai trabalhar. Pular aqui para mais um ponto, para a gente poder, pelo menos, chegar perto do fim. Através de um novo nascimento espiritual. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Se alguém puder ler, a gente ainda tem uns minutos aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Quem achar pode ler. Olha só, então Jesus fala de um novo nascimento. A gente só vai acessar a uma vida espiritual através do novo nascimento. Não adianta. Essa é uma realidade, é um princípio divino, né? Bom, aqui ele diz: certa vez um homem importante chamado Nicodemos foi falar com Jesus, questionando-o a respeito de coisas espirituais. Jesus, sabendo onde a conversa chegaria, poupou o tempo daquele homem e interrompe-o com a seguinte exclamação: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele homem, não entendendo as palavras de Jesus, questionou: mas como seria possível um homem nascer de novo? Acaso teria ele como voltar ao ventre da mãe e passar novamente pelo processo do parto? Jesus novamente falou algo intrigante: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e o nascer do Espírito? No princípio, Deus havia dito a Adão que, caso ele desobedecesse e pecasse, certamente morreria. Ao lermos o contexto desse texto em Gênesis, percebemos que Adão não morreu imediatamente no corpo, mas morreu imediatamente no espírito, ficando afastado de Deus e, consequentemente, contraindo a morte física que viria alguns anos à frente. O homem havia sido criado para não morrer, mas o pecado trouxe a morte. A Bíblia é clara ao dizer que todos os descendentes de Adão, incluindo todos nós, hoje adquirimos essa morte física e espiritual pelo pecado. Alguém pode abrir para nós Romanos capítulo 5, verso 12? Vamos lá. Alguém pode abrir Romanos capítulo 5, verso 12? É o último texto, irmãos. Todos pecaram. Todos estão separados de Deus. Aquela separação de sair do jardim é a nossa separação antes de Cristo. É a nossa realidade. Todos pecaram, sem distinção. Isso aqui tem que ser muito claro, porque às vezes a gente tem aquela mania de pensar: não, pastor, não, todos pecaram, mas, por exemplo, o Davi, quando era pequenininho,
Minha sogra dizia, não, Davi não tem pecado. Eu digo, não, ele é pecador sim. Pecador. Não, ele não tem. Pecador sim, ele é pecador. Todos pecaram. Vai ver se ele não chorava para Fernanda fazer as vontades dele. Né? Ia lá, botava ele na nossa cama, ele dormia. Aí a gente colocava ele no berço, ele chorava. Aí vai lá e cata ele e traz para a cama. Aí ele dorme. Aí você, agora dormiu, vamos lá, vamos botar de volta. Aí chorava. Estava nos manipulando. Já era a alma, né? Que tentava fazer as suas vontades. Já tinha aquele grito da alma já de fazer a sua vontade. Está entendendo, irmãos? Todos pecaram. Essa é uma realidade da humanidade, né? E sem o novo nascimento, nós vamos ser assim o resto da vida. Com o novo nascimento, aí muda porque através de Cristo, o espírito do homem que estava morto no pecado passa a ter comunhão com Deus. Passa a ter comunhão com Deus. Aí ele está aberto às realidades espirituais, né? Inclusive aquilo que a gente falou na primeira lição, no primeiro dia, todas as bênçãos espirituais que nos foram dadas através de Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus, agradecer por essa noite. Semana que vem pastor Júlio já está aí, se Deus quiser, fica mais fácil, né, para vocês tirarem todas as dúvidas. Amém? O mais engraçado de tudo é ver a cara de alguns desconfiados do professor que está aqui na frente, né? Será que o pastor vai dar conta? Será que ele sabe? Será que não vai se atrapalhar? É o mais engraçado. E eu tenho liberdade para falar porque a gente está em casa, está em família, e quando a gente está em família, a gente tem liberdade de falar, né? Graças a Deus. Mas que bom que você estava orando por mim. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse momento, pelo estudo da palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra. Obrigado pelo novo nascimento. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos dado esta oportunidade, ó Deus, que não teríamos se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse o evangelho da graça, se não fosse as misericórdias do Senhor. Estaríamos mortos nos nossos pecados, separados eternamente do Senhor. Estaríamos a caminho, Senhor, de uma eternidade inteira, Senhor amado, sem termos o privilégio de encontrarmos com o nosso Senhor. Mas enviaste o teu único Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos também por esta noite, por esta aula, por esse tempo maravilhoso que nos deste a oportunidade de nos reunirmos, de estarmos em família, de estarmos estudando a tua palavra, de estarmos aprendendo das coisas do Senhor. Ó Deus, oramos por aqueles que vão trazer as suas ofertas, que tragam o Senhor com alegria diante do Senhor, sejam abençoados, fortalecidos na graça do Senhor, na graça do teu poder. E leva-nos, Pai, debaixo das tuas mãos, nos dá uma noite de descanso abençoada. Se o Senhor nos permitir, o dia de amanhã, que sejamos mais santos, mais humildes, mais obedientes ao Senhor, que possamos viver mais debaixo da tua graça, que possamos ter a nossa vida debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo o Senhor nos exalte. Que a tua mão continue sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus